Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o governo de Itamar Franco. Governo esse que se estabeleceu na história da República Brasileira a partir do processo de impeachment do então presidente Collor, que vai iniciar ali a partir de 1990, sendo ele o primeiro presidente eleito diretamente após a ditadura empresarial civil-militar, mas devido a um processo de impeachment, nós temos então o presidente Itamar Franco, que era o seu vice, assumindo, ficando de 1992 até 1994. E aí, logo em seguida, quem vai assumir o governo é o então Fernando Henrique Cardoso. Iremos trabalhar esses 2 anos, que foi um período de certa forma curto, mas que nós tivemos dentro da história da política brasileira diversos elementos que vieram compor o que hoje nos serve para nossas estruturas sociais. Eu sou Isaac Torquato, tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e iremos falar agora sobre o governo de Itamar Franco. Dado essa devida introdução, esse devido contexto, em primeiro momento, a gente deve se observar o que, E qual foi o ponto mais importante, mais emblemático no governo de Itamar Franco? Foi o Plano Real. Ele que vai montar a sua equipe econômica, junto com a FHC, Ciro Gomes, para montar. Mas a gente vai destrinchar esse governo aos poucos. E aí, no ponto mais importante, que eu quero trazer para nós nesse momento, é o que, Que o Itamar Franco, quando ele se entrou, quando ele se foi eleito definitivamente, quando ele assumiu o cargo definitivamente, sendo eleito na hora, ele vai chamar a sua oposição para governar junto com o país. Ele chamava diversos partidos de fora, partidos opositores para governar o país. E por isso trouxe uma estabilidade política muito grande. Por quê? Porque ele conseguiu driblar e jogar muito bem com a oposição. Foi nesse contexto que a gente tinha a Jundira, que era prefeita de São Paulo pelo PT, e aí ela vai adentrar também ao ministro. Então a gente vai ter uma estabilidade política em determinado contexto devido a esse implemento, Um outro ponto é que ele já tinha uma carreira política. Não só como ele, como diversos outros políticos, Ele sempre já tem uma carreira política da família, que já está dentro da política. E aí na carreira política ele era por Minas Gerais, E aí ele era opositor também da ditadura empresarial civil-militar. Ele que fazia parte do MDB, ele era opositor da ditadura militar. E ele vai romper com o presidente Collor em determinado contexto ideológico. Por quê? Porque o Collor ele vai chamar esses ex-militares da ditadura militar para governar o país. Aí ele rompe ideologicamente, já estava ali chegando perto do processo de impeachment, e aí nós vamos entender logo em seguida. Um outro ponto também, é que o Collor, quando escolhe ele como vice, por quê, Porque como ele fazia parte do Sudeste, ali de Minas e tudo mais, o Collor, ele queria pegar apoio dessa região, até que o Collor já não era uma figura muito conhecida na política brasileira. E aí, o que acontece? Para ganhar apoio, chama o Itamar, que aceita vir como vice. Um outro ponto muito importante é o que, É a ideia, que Itamar defendia uma ideia, ele não era contra a privatização, mas ele dizia que deveria ser um pouco mais pensada, por dizer, um pouco mais calculada. Já o presidente Collor já achava que não, você deveria privatizar tudo, tinha até aquelas propagandas, Vocês conseguem procurar no YouTube, propaganda Collor, desestatização, onde é que ele mostra aquele elefante gigante, pesado, e o Itamar já discordava um pouco nesse sentido. Não é que não significa que ele era contra a privatização, nada disso. Porém, ele achava que deveria ser de uma outra forma. Já o Collor já estava tentando fazer o máximo de privatização. E aí, um outro ponto também é o que, Era o contexto da inflação. O que eu quero dizer com isso, Era um período onde a inflação, ela dominava o cenário político. Vamos pensar muito bem, A gente teve lá no período do Juscelino Kubitschek, Onde é que essa dívida ela vai se acentuar devido aos empréstimos. Chega na ditadura militar, essa dívida ainda está muito grande. A gente tem um milagre econômico, que de milagre não teve nada, só teve uma concentração de riqueza. Vai gerar uma inflação muito grande e a ditadura militar vai passar a vez para o próximo presidente.
Sarney vai assumir essa governança, né, devido ao Tancredo Neves ter falecido, né, de assumir o cargo. E aí quando o Sarney ele assume, já pega essa dívida enorme, plano cruzado, cruzado real, e congela preço, e descongela, e aí vem o Collor, confisca a poupança, e congela plano Collor 1, plano Collor 2, e então a política econômica, ela estava um caos que só, né? É nesse momento que nós temos até o maior índice de suicídio. E aí, devido às questões das crises econômicas também, né, o Durkheim explica bastante sobre isso. E então, quando o Itamar ele assume o governo, ele precisa estabilizar a política econômica. E, de certo modo, ele vai estabilizar. Iremos falar isso um pouco mais para frente. E aí, o então chamado dragão da inflação, né, ele assolava, né? E o Itamar ele vai conseguir domar esse contexto, cenário econômico. Domar não significa excluir, não significa resolver. Até porque hoje nós temos dívidas econômicas até os dias de hoje. Porém, ele consegue controlar bastante essa inflação. Isso dará sustentabilidade para o seu governo continuar e a elite continuar apoiando ele também, a população. Um outro ponto muito importante, como eu disse, ele chamava a oposição para governar junto com ele. Esse momento foi apelidado, né, na mídia, né, como República do Pão e Queijo. E por que República do Pão e Queijo, né? Ele que foi criando vários ministérios ali, lembrando que o Collor foi cada vez mais desestatizando e privatizando e tirando os ministérios. Já o Itamar Franco não, vai criar vários ministérios. E ali, nesse congresso ali, que ele tinha bastante apoio, junto com a oposição, ele distribuía queijo, pão, então ele ficou conhecido como República do Pão e Queijo. Então eu espero que tenham ligado esses dois pontos, né? O dragão da inflação, que é a ideia que já vem historicamente, economicamente, já das inflações, e o congresso como política do pão e queijo. Um outro ponto muito importante são os ministérios que ele veio a acrescentar dentro do contexto. O primeiro ministério, né, que ele criou, que foi muito importante, né, é o Ministério do Meio Ambiente. E o que isso significa, né? Os anos 90 é um ano onde a sociedade como um todo, o mundo todo como um todo, ele começa a olhar para as questões ambientais. E aí o Itamar, pensando em solucionar esse problema, ele vai criar um Ministério do Meio Ambiente. Até porque nós entendemos que o quê, né? Se uma empresa ela quer investir capital, ela precisa que tenha esse olhar. E para que esse olhar, né? Para ele ter injeção fiscal, para a gente ter cada vez mais uma articulação melhor para poder se capilarizar e se gerar mais lucro. E aí esse Ministério desse Meio Ambiente ele é muito importante. E aí um outro ponto que nós não devemos esquecer, né? É o então chamado Fusca do Itamar. E o que isso nos representa para pensar a história da política brasileira? Antes desse Fusca do Itamar, a gente não tinha uma concepção sobre carro popular, e eu vou explicar um pouco isso. O Fusca ele foi um carro que ele vai ser produzido já, né? Ele chega no Brasil em 1953, se eu não me engano, ali já no período já na chegada ali do Getúlio Vargas, né? E aí o que acontece? O Fusca ele era um carro que ele era muito vendido. Só que nos anos 90 ele já estava um pouco ultrapassado, estava um pouco fora de moda, né? E aí o Itamar Franco, pensando numa política industrializada, pensando em solucionar esses problemas econômicos, ele vai fazer um acordo com a Auto Latina. E o que é a Auto Latina, né? Era uma empresa que juntava tanto a Ford junto com a Volkswagen, e aí se construía peça, eles estavam em conjunto, a Ford e a Volkswagen, construindo uma peça junto, outro constrói outra coisa, e criando vários carros novos, né? E aí, dentro desse modelo, nós tivemos o Fusca Itamar, que foi um carro popularmente conhecido no contexto de 94. E aí, o que isso é importante, né? Porque ele vai criar um protocolo para carros populares. E por que um protocolo para carros populares, né? Para você adquirir esse carro, você tinha uma redução no IPI. O que é isso? Imposto sobre produtos industrializados. Então você comprava um carro, o Fusca, né, quase de certa forma muito mais barata, sem imposto nenhum. Se antes você comprava um carro a 90 salários mínimos e poucas pessoas adquiriam esse status, né? Agora não. Agora você consegue adquirir um carro com motor 1.0 de uma forma muito mais fácil. E aí você vai se estabilizar uma cultura de cada vez mais de carros populares. E o que é importante para falar dos carros populares, né?
Porque pensar em carro popular ali nos anos 90 é uma ascensão social. Vocês estão entendendo como é que você sai ali do status, você entra no status social? Imagina, agora você tem um carro para trabalhar, um carro para vivenciar. Isso é muito importante para pensar a história também da industrialização dentro do Brasil. E aí, um ponto é muito importante é o que, né? Que, claro, não gerou muito sucesso, e aí quem vai ganhar bastante com isso é até a Fiat, né? Que era só então concorrência, mas o Fusca ele foi muito importante para a gente pensar esse ponto. Obviamente, dentro da história, a gente não deve ficar só pontuando as coisas por dizer, né? E aí, o que eu gosto sempre de destacar, né? No contexto do Itamar Franco, nós tivemos um plebiscito em 1993. E o que é um plebiscito? Já vou explicar. Em 1988, como nós tivemos a promulgação da nossa Constituição Federal, uma Constituição que foi promulgada ali por uma Assembleia, e aí dentro daquela Constituinte se delegava um plebiscito. E o que é um plebiscito, né? O plebiscito, ele é basicamente uma ideia de chamar a população, e aí você chama essa população para o quê, né? Para ela participar da política, para ela adentrar a política e votar mais cada vez mais diretamente. Não é mais você indo lá num determinado candidato, esse candidato vai lá, escolhe tudo por você. Não, dentro de um plebiscito, nós tivemos outros momentos de plebiscitos na história brasileira, a população está indo lá e escolhendo uma coisa mais direta. E que coisas são essas, professor Isaac? Nós temos também, ali nesse contexto, a implementação do qual sistema vigoraria no Brasil. Isso estava previsto lá na Constituição Federal. E aí, nós tínhamos duas formas de sistema, né? Já vou explicar já já. Um outro ponto é diferenciar o que é um referendo. E o que é um referendo, né? O referendo ele é a mesma coisa de você chamar a população para participar desse governo, lembrando que o quê? Que é o momento do fim da ditadura militar. Então a gente precisa chamar a população para participar da política. Só que esse referendo ele é feito para uma lei que ainda pode existir, né? Que vai existir. Mas e aí, qual o último referendo que nós tivemos no Brasil? Em 2005, aonde a população ela foi chamada para decidir se elas apoiavam ou não o porte de arma. Deu para entender? Plebiscito, quando já existe uma lei e a população vai dizer se ela apoia, se ela é contra, se ela quer ou se ela não quer. E referendo quando não existe, e aí se ela é contra ou não. Eu acho que isso faz muito bom para a democracia. Porém, entretanto, todavia, dito isso, a gente vê que isso não acontece e fica uma coisa muito feita mais de cima para baixo, não de baixo da população para cima. E aí, dentro desse referendo, o que era estipulado, né? Era para definir qual era o sistema de governo e a forma de governo. E qual era o sistema de governo que a população decidia? Se era monarquia ou república. E aí você votava um desses dois. Ah, eu quero monarquia. Ok. Ah, eu quero república. Quando você escolheria a república, ela botava a cédula, lembrando que na época não tinha urna eletrônica, né? Dentro dessa república você poderia escolher uma república parlamentar ou uma república presidencialista. E o que é uma república parlamentarista? É uma república onde nós temos um congresso junto com o seu primeiro-ministro e tudo mais, pensando nessa política. E, obviamente, né, o que venceu esmagadoramente, né, foram a República Presidencialista. Teve muito debates políticos na época de qual sistema ia vigorar, mas o que fechou foi a República Presidencialista. E aí, né, claro, dando continuidade a esse governo, né, e olha que foi um governo só de 2 anos, nós tivemos um momento que trouxe uma instabilidade política, mas foi uma instabilidade política que vai perder, né? Essa estabilidade ela vai voltar a se reerguer por conta de uma coisa chamada Plano Real, mas a gente vai falar isso já já. O que acontece? Nós tivemos um momento ali, no período do Itamar Franco, aonde ele foi convidado para observar, né, o desfile ali na Sapucaí, ali no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, né? Ele foi o primeiro presidente chamado ali para observar o desfile, e ele já estava lá no seu camarote com seus ministros observando o desfile. E aí, quando passa uma escola de samba,
Aí passa uma modelo, né, chamada Lilia, eu não lembro agora do sobrenome dela, e ela estava se destacando, né? Ela não era a modelo do momento, a mais famosa e tal, mas ela estava se destacando. O Itamar olha para ela, né, e chama ela pro camarim. Ela vai lá no camarim. Nesse momento ela é assediada, tanto pelo Itamar, pelo seu ministro, o ministro que o nome dele ficou conhecido como Maurício Correia, ele era ministro da Justiça. E aí o que acontece, né? Dentro desse momento e tal, tá acontecendo ali no camarim, o fotógrafo vai, tira uma foto de baixo para cima e acaba pegando foto do vestido dela. E aí a gente já não pode falar outra palavra, né? E ela tava sem as partes íntimas. E aí nesse momento a mídia, no outro dia saiu no qualquer tipo de jornal, né? Isso trouxe muito uma instabilidade política pro presidente do Itamar Franco. Por quê? Porque pensa naquela época, naquele contexto, a sociedade ela era muito mais moralista do que ela é hoje em dia. Entenda que eu falei. Não que ela não seja ainda hoje moralista, ela é em muito, mas naquele período ela era muito mais. E um presidente, ele representa o chefe de Estado, né? Ele representa esse Estado. A gente vive numa democracia direta, onde é que a gente coloca, indireta, né? Onde é que a gente coloca um, um presidente, um governador, e ele vai representar a sociedade, né? E aí você imagina, nesse contexto, tendo esse escândalo, né? Isso trouxe uma estabilidade muito grande para o governo. Lembrando que a gente tinha acabado de passar por um processo de impeachment ali do presidente Collor. Então, para a gente chegar e derrubar um outro presidente, era assim. Só que ele demitiu, né? Teve várias polêmicas, essas polêmicas tem até hoje. A Lilia teve que ser exilada, ela foi muito injustiçada nesse momento, né? Até porque a culpa cai sempre sobre a vítima, né? Obviamente. Só que o que sustentou esse momento, que trouxe para o esquecimento, é o Plano Real. O que é importante destacar também, né? Que o governo do Itamar Franco, ele também estava passando pelo processo da seleção brasileira. Você imagina, né? Era o ano de Copa do Mundo, a seleção era aquela máquina, né? Não é o que a gente vê hoje, agora em 2025, né? Então, quando o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, isso vai trazer um euforismo, vai trazer uma maior efervescência do pensamento de nação. Pensa comigo, o que me torna igual a você, que eu provavelmente nunca vi na vida, é a pátria. Então, e o que é a melhor representação da pátria do que os símbolos? A seleção brasileira nada mais é do que o símbolo. Então isso trouxe um eufemismo para o seu governo. E aí, claro, vão sendo tudo mascarado para no final trazer estabilidade, pelo menos é o que eles tentam passar. E aí nesse momento também nós tivemos a criação do Conselho de Segurança Alimentar, que vai ser construído de 1993 e vai ficar até 1995. E o que esse conselho representa, né? Era uma forma do governo tentar solucionar os problemas das fome, o problema da miséria. Até porque, pensa comigo, a gente já vinha de várias inflações. Então o Brasil ele precisava, né, solucionar esse problema. Ele precisava acabar com esse problema. Então é nesse momento que o governo ele vai criar esse conselho para tentar pensar as questões da fome. E aí chegamos então agora no Plano Real, que foi de seu momento mais importante e mais complexo também para pensar a política de Itamar Franco, do contexto do Itamar Franco e por aí vai. Em primeiro momento, nós entendemos que, já falei sobre a questão da economia, o dragão da inflação, isso aí já está lá no início do vídeo, né? E aí o que o Itamar Franco ele vai pensar para solucionar esse problema? Em primeiro, ele precisa falar assim, ó, o plano cruzado novo, ele disse alguma coisa pra gente. Ele nos disse o que, né? Não dá pra gente não ser transparente com essa população. A gente precisa ser transparente, a gente tem que, não dá pra gente fazer um arcabouço fiscal, um arroz salarial, tirar tudo. A gente precisa ser transparente, até porque o erro ele é pedagógico, né? Quando você erra, você aprende. Então a gente acaba olhando pro erro e a gente se apega como se aquilo fosse o fim do mundo. Não, o erro é pedagógico. A gente erra para acertar. Na vida a gente está muito mais propício ao erro.
Por isso que o erro ele é algo maravilhoso, porque ele nos ensina. E foi nessa concepção psicológica que Itamar trabalhou. E aí ele pensou, né? Vamos ser transparente com essa população. E além de ser transparente, a gente não vai ter esse choque político. O que seria esse choque político, né? De do nada confiscar, do nada acabar, como o Collor fez, o Sarney fez. E aí, pensando além disso, né? Ele vai montar uma equipe para criar o Plano Real. E aí, quem é essa equipe do Plano Real? Fernando Henrique Cardoso, que é um dos maiores sociólogos da época. Nós temos o Ciro Gomes também. E um outro nome que eu não vou lembrar agora, que é Rubinhos alguma coisa, Rubis, alguma coisa assim. E essa equipe, junto com uma outra equipe de economista, vão implementar o Plano Real. Lembrando que a gente estava ali no cruzado real ainda. E aí o que vai ser criado, né? O FHC, e o FHC e a sua equipe, né? Que ele ganha muito destaque, né? Ele leva o nome do Plano Real e se elege por conta disso. O FHC, ele vai cada vez fazer o quê, né? Ele vai trazer um ajuste fiscal, ele vai mudar a Constituição, né, e trazer um ajuste fiscal e vai congelar alguns preços, sim, congelar e vai aumentar alguns impostos. Ele vai criar o FSI, que é o Fundo Social de Emergência, ele pensando também no Estado um pouco liberal, né, e aí vai começar a controlar essa economia. Mas o que é de muito destaque, né, é que ele vai criar a URV. E o que seria essa URV, né? Que é uma coisa tão complexa de se explicar, mas a gente vai se destrinchar aqui aos poucos. A URV é a Unidade Real de Valor. E o que na prática ela significa, né? A gente tinha uma moeda que ela era virtual, ela não tinha valor físico, pensando que a moeda é uma moeda de troca, né? O dinheiro nada mais é do que uma mercadoria. Quanto mais se circula, menos ele tem valor. Quanto menos o dinheiro circula, mais ele tem valor. Estou falando uma espécie física mesmo, já que é uma mercadoria, né? Lei da oferta e da procura. Não sou um economista, mas vou tentar explicar de forma mais didática para o vestibular, né? A URV, ela foi criada ali para o quê, né? Para ela substituir, ela era como se fosse uma transição. Pensar em URV, pensar em transição. Para o quê, né? Para substituir esse cruzado. E aí a gente tinha como se fosse uma tabela, as coisas elas valeriam na URV, e aí a gente tinha no valor da prática, né? Do dinheiro físico. Olha, tantos cruzados estavam valendo para tanto URV, e por aí vai. E foi dentro desse momento, controlando a inflação, que a gente vai ter a implementação do real. Deu para entender? É um pouco complexo se a gente for adentrar a fundo, mas entende o RV como um processo de transição, um processo de tabelamento. E por aí vai. E aí, claro, né, devido a todo esse processo, nós tivemos o fim do governo com uma estabilidade, um certo tipo de aprovação, mas o Itamar Franco ele não é muito lembrado, até porque ele não fez uma coisa muito grande. Ah, mas ele fez o Plano Real. Mas a memória do Plano Real, ela ficou pro presidente Fernando Henrique Cardoso. Então a história é isso, né? A história é quem consegue o processo de memória, quem consegue disputar e ganhar essa memória, meu irmão, vai ficar lembrado na história. Foi exatamente o que aconteceu. Mas a gente nunca deve associar o Fernando Henrique Cardoso como criador do Plano Real sozinho e construiu o seu governo. Não, ele foi ministro da Fazenda lá do governo de Itamar Franco, teve o montamento da equipe do Plano Real, e aí para ganhar a sua campanha eleitoral ele vai renunciar também, ali no finalzinho, já que ele queria se candidatar, e ele vai ser eleito. Espero que tenham entendido. Esse foi o governo de 2 anos de Itamar Franco, foi um vídeo que demorou mais de 24 minutos, né? Tá chegando aí aos 24 minutos, mas eu trouxe bem detalhadinho, cada ponto bem importante para pensar esse momento. E é isso, espero que tenham gostado. Tchau!